Olá, galera, bem-vindos a mais uma videoaula do canal Cook Online. Sou o professor Luiz Fernando. Eu vou falar para vocês hoje sobre relações métricas e relações trigonométricas no triângulo retângulo. Antes de mais nada, eu quero mandar um salve para a galera do nono ano lá do Colégio Aster, da cidade de São José dos Campos, colégio que eu trabalho, e eu queria que vocês soubessem que eu sou muito feliz por tê-los como meus alunos. Mas, sem enrolação, vamos lá. Relações trigonométricas e métricas. Relações trigonométricas é quando a gente envolve o conceito de seno, cosseno e tangente, tá? Professor, o que que é seno mesmo? Seno de um ângulo, ou seja, vamos imaginar que um ângulo alfa dentro de um triângulo retângulo. O seno de alfa é igual ao cateto oposto. O conceito nos diz, o conceito de seno nos fala o seguinte, que seno é cateto oposto sobre o valor da hipotenusa. Professor, quem é cateto oposto e quem é hipotenusa? Hipotenusa é é o maior lado do triângulo retângulo. E o que é triângulo retângulo mesmo? O ângulo que tem 90 graus. Então, o maior lado de um triângulo retângulo, chamado hipotenusa, sempre vai ser o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Olha só, ali tem um ângulo de 90 graus, oposto ao ângulo de 90 graus, nós temos o valor do A. Esse A a gente chama de hipotenusa, ok? Então, o meu A é minha hipotenusa. Professor, mas a gente quer saber o cateto oposto a quem? Ao alfa. Quem é o cateto oposto ao alfa? É quem está na frente do alfa. Qual é o lado do triângulo retângulo que está exatamente na frente do alfa? É o B. Então, meu cateto oposto é o meu B. Então, seno de alfa vai ser igual a B dividido pela minha hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, que é o A. Ok? Então, nesse triângulo, seno de alfa é igual a B sobre A. Professor, e cosseno? Cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente dividido pela minha hipotenusa. Professor, quem é meu cateto adjacente? Cateto adjacente é aquele lado do triângulo que não é hipotenusa, não é o cateto oposto, logo, ele é o cateto adjacente, ok? O adjacente da ideia de vizinho, né? Então, qual é o cateto que é adjacente a alfa? Então, não é o B nesse caso, meu cateto adjacente é o C. Então, vou até apagar essa setinha aqui para a gente não confundir. Então, o cateto adjacente ao alfa é o cateto C. Então, isso aqui é igual a C sobre A, que é a minha hipotenusa. O último conceito trigonométrico para hoje é o tangente de alfa. Tangente de alfa que seria o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente, ok? Então, ó, minha tangente de alfa, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, a hipotenusa não entra na hora de medir a tangente? Não, não entra. Então, cateto oposto sobre cateto adjacente. Ok? E o cateto oposto ao alfa, quem é mesmo? É o B. E o cateto adjacente é o C. Então, tangente B sobre C nesse triângulo, cosseno de alfa C sobre A e o seno B sobre A. Ok? Uma vez entendido isso, vamos falar agora das relações métricas do triângulo retângulo. As relações métricas são as relações que envolvem ah, os lados todos que eu tenho aqui representado. Tá? Envolve o M, envolve o N, o B, o C e o H. Vamos dar nomes aos bois. Quem é cada um aqui? O A gente chama o A de hipotenusa, ok? Porque é o maior lado do triângulo retângulo. Como vocês já sabem, o B é um dos catetos, o C é outro cateto. Quem que vai ser o meu H aqui, ó? O meu H é a minha altura do meu triângulo retângulo sobre a hipotenusa. Porque percebam que a altura aqui faz 90 graus com a hipotenusa. Por isso que a gente fala que essa altura é a altura sobre a hipotenusa. Então, chama esse H de altura. Quem é o M? M tem dois nomes aí para a gente chamar. A gente pode chamar mais tecnicamente de projeção ortogonal do cateto C sobre a hipotenusa, ou seja, projeção ortogonal, ou a gente pode chamar simplesmente de sombra.
Professor, como assim? Imagina um solzinho aqui, ó, emitindo luz aqui, os seus raios solares. Imagina que esse cateto C, ele vai fazer uma sombra. E a sombra vai estar projetada onde? Vai ser exatamente esse valor de M aqui, ó. Então, M é a sombra sobre o cateto C. Ou seja, e o B é a mesma coisa, fazendo a mesma analogia, a projeção ortogonal do cateto B é o meu N. Olha aqui, gente, ó. N é a projeção ortogonal do meu cateto N, ou a sombra. Isso mesmo. Então, ó, projeção ortogonal a gente também pode chamar de sombra aqui para facilitar um pouco a nossa vida, tá bom? Bem, dados os nomes a tudo aqui que nós falamos, então não esqueçam que M e N são projeções ortogonais, H é a altura, A é a hipotenusa, ok? Vamos então às relações métricas. Quais são elas, professor? Vamos lá. Primeira relação extremamente importante, mais óbvia de todas, o Teorema de Pitágoras. O que é o Teorema de Pitágoras? É o que relaciona a hipotenusa com seus catetos. O Teorema de Pitágoras fala o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. É isso mesmo, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Bem, eu vou só dar uma relembrada nessas relações métricas, porque esse vídeo aqui é com o objetivo de focar em exercício, tá bom? Então, eu vou lembrar rapidamente. E da onde que surgem essas relações métricas? Das análises de semelhança de triângulo, né? Se eu observar bem, aqui eu tenho três triângulos, né? Olhando para cá, eu consigo ver três triângulos retângulos. E todos esses triângulos são semelhantes. E se a gente fizer uma análise nessa semelhança de triângulos, a gente vai conseguir encontrar todas as relações métricas do triângulo, que eu vou passar já explicadinho aqui, resumido para você. Primeira relação métrica, então. Depois do Teorema de Pitágoras, hipotenusa vezes altura, igual ao produto dos catetos, ou seja, B vezes C. Ok? Então, hipotenusa vezes altura igual a B vezes C. Ok? A vezes H igual ao produto dos catetos, então. Outra relação métrica, o produto das sombras, que é M vezes N, é igual a quem? É igual à altura ao quadrado. Então, o produto das somas, M vezes N, é igual a H ao quadrado. A soma das sombras, professor, não dá hipotenusa? Isso mesmo, A é igual a M mais N, ok? Outra relação métrica importante. Um cateto ao quadrado vai ser igual a hipotenusa vezes a sua sombra. Então, o C ao quadrado é igual a vezes M. Pessoal, cuidado aqui que alguns autores, às vezes, trocam de lugar algumas letras, principalmente o M e o N, tá bom? Então, cuidado, mas o importante é você ver o seguinte, a minha projeção M, minha projeção ortogonal M, faz referência ao meu cateto C, ok? Então, o cateto C se relaciona com a projeção ortogonal M. E o meu cateto B, ou seja, eu posso também, da mesma maneira, falar que o meu cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes N, ok? Então, essas são outras relações métricas no triângulo retângulo. Qual outra que eu tenho? Eu tenho basicamente essas, tá bom? Então, teorema de Pitágoras, hipotenusa vezes a altura igual ao produto dos catetos, é, M vezes N igual a H ao quadrado, ou seja, produto das sombras igual a altura ao quadrado, a hipotenusa igual à soma das sombras, cateto ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua sombra respectiva. Dito isso, vamos resolver alguns exercícios, então. Vamos resolver agora exercícios sobre trigonometria e sobre relações métricas no triângulo. Primeiro exercício. Utilizando as relações métricas no triângulo retângulo, determine as medidas indicadas em. Então, percebam, nesse caso aqui, eu preciso calcular o x, ok? Professor, que medida, qual relação métrica que eu vou usar? Bem, lembre que
cateto ao quadrado, no caso aqui 4 ao quadrado, é igual à hipotenusa, que é 8, vezes a sua sombra, que é x. O x é a sombra do cateto 4, ok? Então, 4 ao quadrado igual a 8 vezes x. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16, igual a 8x. O 8 está multiplicando o x, o 8 passa dividindo, ou seja, 16 dividido por 8, que é igual a 2, é igual a x. Ou seja, calculamos, então, a primeira variável aí do primeiro exercício. Vamos para o próximo triângulo. MN, preciso calcular as sombras. Pessoal, posso usar a mesma relação de cima. Cateto ao quadrado, vamos fazer com o cateto 6. Cateto ao quadrado é igual à hipotenusa, que é 10, vezes a sua sombra, que é N. Ele está chamando de N, percebam o seguinte, que o N é aqui a projeção ortogonal ou a sombra do cateto 6. Então, 6 ao quadrado é igual a 10 vezes N. Então, eu tenho que 36 igual a 10N. O que está multiplicando o N passa dividindo, fica 36 dividido por 10, que é 3,6. Professor, para eu calcular o M, eu faço a mesma coisa? Posso usar a mesma relação, 8 ao quadrado igual a 10 vezes M. Ou eu posso também usar aquela relação que a soma das sombras é igual à hipotenusa, que é 10. Aqui eu tenho que N é 3,6, então M mais 3,6 igual a 10. E M é igual a 10 menos 3,6, que dá 6,4. Então, calculei o M, calculei o N. Vamos para o próximo. É claro que você que está assistindo, se não entender alguma coisa, volte no vídeo para rever novamente, para ver com mais calma. Eu estou fazendo um pouco mais rápido, que até para o vídeo não ficar muito longo, sendo que eu tenho vários exercícios que eu vou estar resolvendo, tá bom? E a outra dica é, antes de eu resolver, resolva você, calcule você, e depois você vê a resolução, até para conferir se o resultado está certo. Qual relação métrica eu vou usar aqui? Ó? A hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Então, A vezes H é igual a 12 vezes 16. Professor, a gente não sabe quem é o A, quem é o H. Estamos com duas variáveis. Exatamente, estamos com duas variáveis. Mas já vamos calcular 12 vezes 16. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, mais 16. Isso dá 192. Então, A vezes H, por enquanto, eu tenho que mede 192. Professor, não posso usar Pitágoras para descobrir a hipotenusa? Não só pode, como deve. Hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, que dá 144, mais 16 ao quadrado, que dá 256. Então, A ao quadrado é igual a 144 mais 256. Isso dá 400. Então, o meu A, qual que é a minha operação inversa da potenciação? Raiz, nesse caso aqui, raiz quadrada. Então, A é igual a raiz quadrada de 400, que é 20. Professor, se eu não souber que é 20, você pode decompor em números primos. Ó. 20 dá para dividir por 2, que dá 200. Por 2, que dá 100. Por 2, que dá 50. Por 2, que dá 25. Por 5, não dá mais por 2, não dá por 3, vai por 5, que dá 5. E por 5, que dá 1. Um macete aqui, coloca em pares. 2 com 2, 5 com 5. Se todo mundo arrumar par, é porque todo mundo vai sair do radical. Como assim, professor? Pega agora os representantes de cada par, que são eles mesmos, ou seja, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Logo, a raiz de 400 é 20. Ok? Então, fica aí um macete para você descobrir a raiz quadrada de alguns números. Professor, e se não for o quadrado perfeito? Daqui a pouco vai ter um caso de um exercício que não é quadrado perfeito, ok? Vamos resolver esse aqui então. Aqui eu tenho a hipotenusa, tenho um cateto, preciso calcular o outro cateto, a altura e a projeção ortogonal do C. Bem, o teorema de Pitágoras resolve o problema do cateto. Então, 25 ao quadrado igual a 20 ao quadrado mais C ao quadrado. 25 ao quadrado dá 625, que é 25 vezes 25. 20 ao quadrado é 20 vezes 20. 20 vezes 20 dá 400,
mais c ao quadrado. Esse 400 passa subtraindo, então 625 menos 400 igual a c ao quadrado. Então eu tenho que 225 é igual a c ao quadrado, então c é a raiz quadrada de 225. Se você não sabe de cor, decompõe em números primos, ok? C dá 15. Então, C então é 15. Professor, vamos calcular então a projeção N. Vamos, a sombra N. C ao quadrado, cateto ao quadrado, é igual a hipotenusa, que é 25, vezes a sua projeção ortogonal, vezes a sombra do cateto que a gente levou ao quadrado. Então, C ao quadrado igual a 25 vezes N. Professor, quem é o C? 15. Então, 15 ao quadrado é igual a 25N. 15 ao quadrado é 225, igual a 25N. O 25 está multiplicando N, então o 25 passa dividindo. Eu vou ter 225 dividido por 25, isso é igual a N. 225 dividido por 25 dá exatamente 9. Então, calculei a sombra ou projeção ortogonal, que dá 9. E o meu H, a minha altura aí, eu vou fazer hipotenusa vezes altura, ou seja, 25 vezes H, é igual ao produto dos meus catetos, 20 vezes o C, que nós calculamos o C, que era 15. Então, 25H é igual a 20 vezes 15. 20 vezes 15 dá 300. O 25 está multiplicando, passa dividindo. 300 dividido por 25 dá 12, ok? Então, a altura igual a 12, ok? 300 dividido por 25, 12. Vamos para o próximo, então. Determine a área aproximada. Opa. Determine a área aproximada de um triângulo equilátero, cujo lado mede 20 centímetros. Professor, o que é triângulo equilátero mesmo? Triângulo equilátero é um triângulo que tem todos os lados iguais, ok? Então, mais ou menos assim, ó, ele está falando aqui que o lado mede 20. Professor, como é que eu vou calcular? Opa, como é que eu vou calcular a área de um triângulo equilátero? A área de todo o triângulo, tá? A área de um triângulo é sempre base vezes altura dividido por 2. Então, professor, quem é minha base, quem é minha altura? Bem, eu posso escolher qualquer lado para ser minha base. Geralmente, a gente escolhe o que está na horizontal. Então, aqui é minha base. Professor, e minha altura? A altura, a regra é que a altura ela tem que fazer 90 graus com a minha base. Logo, eu vou desenhar aqui a minha altura, e outra regra é, ela tem que partir do meu vértice oposto à minha base. Se eu considerar que a minha base, então, é esse lado que eu coloquei aqui, eu vou ter que ver qual que é o vértice oposto, que é esse vértice aqui, e vou traçar um pontilhado, e esse pontilhado eu vou chamar de altura. Essa altura vai sempre fazer 90 graus com a base. Professor, apareceu 2 triângulos retângulos ali. Exatamente. Apareceu 2 triângulos retângulos. Vamos tirar um fora para ficar mais fácil a gente analisar. Ok? Então, vamos puxar esse triângulo retângulo para cá. Então, percebam o seguinte, se todos os lados são iguais, a minha base também vai valer 20. Esse meu outro lado vai valer 20 também. Professor, e quanto vai valer esse cateto na base do triângulo, aí, no triângulo retângulo? Turminha, vai ser a metade, né? Percebem que é simétrico, lado esquerdo e lado direito. Então, 20 dividido por 2 dá 10. Então, eu tenho que a minha altura eu não tenho ainda. Eu sei que a minha hipotenusa, no caso aqui agora virou hipotenusa, vale 20. O meu cateto vale 10. Preciso calcular a altura. Professor, como que eu calculo a altura? Aqui eu calculo a altura usando Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais a altura ao quadrado. 20 ao quadrado dá 400. 10 ao quadrado, 10 vezes 10, que é 100. Então, passo esse 100 subtraindo, fica 400 menos 100 igual a h ao quadrado. H ao quadrado igual a 300. H é igual a raiz quadrada de 300. Professor, e agora? 300 não é um número quadrado perfeito. Que bom. Vamos decompor em números primos aqui para você já aprender como é que você calcula a raiz decompondo em números primos.
300, eu vou dividir por 2, porque ele é par. 150 por 2 de novo, porque é par novamente. Depois deu 75. 75 não dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3, porque 7 mais 5 é 12. 12 divide 3. 75 dividido por 3 dá 25. 25 não divide 3, mas divide 5. 25 dividido por 5 dá 5. Por 5 dá 1. Professor, o 2 faz par, o 5 faz par e o 3 não faz par com ninguém. Ótimo. Eu tenho, então, um representante aqui, o 2, outro representante, 5, ou seja, eu vou multiplicar esses dois. 2 vezes 5 é 10, e quem não fez par, que é o 3, continua dentro da raiz. Olha só o macete, então. Aí eu tenho que a altura é 10 raiz de 3. Professor, o senhor já tem a altura, dá para calcular a área do triângulo equilátero, dá mesmo. Então, a área do triângulo vai ser quem? A minha base, que é 20, porque o triângulo é equilátero. A minha altura é 10 raiz de 3, ou seja, 20 vezes 10 raiz de 3, e eu vou dividir isso por 2. Então, quanto vai ficar a minha área do triângulo equilátero? 20 vezes 10 dá 200. 200 raiz de 3 dividido por 2. 200 dividido por 2 dá 100 raiz de 3. Ok? Então, calculado a área, vamos para o próximo exercício. Calcule a medida aproximada do perímetro do retângulo ABCD. No retângulo representado abaixo, ou seja, aqui eu vou ter 2. Percebam que aqui eu não sei a medida, vou chamar de x, então aqui também é x. E eu sei que a diagonal mede 4. Se você observar bem, eu tenho aqui um triângulo retângulo, né? Olha só, na verdade eu tenho dois, mas eu vou focar em um só. Ok? Tem um triângulo retângulo aqui. Então, eu consigo imaginar que aí agora o 4 é a minha hipotenusa e o x é um dos catetos. Então, dá para calcular o valor do x. Então, hipotenusa ao quadrado, teorema de Pitágoras, né? É igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, eu tenho que 16 é igual a 4 mais x ao quadrado. 16 menos 4, 4 passa para lá subtraindo. Então, vai dar 12 igual a x quadrado. Operação inversa da potenciação, se x ao quadrado igual a 12, então x igual a raiz quadrada de 12. Decompondo em números primos o 12, 12 por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. O 2 faz par aqui, então o 2 fica fora do radical e o 3 continua preso no radical. Então, x é 2 raiz de 3. Agora eu consigo calcular a medida do perímetro. O perímetro, geralmente, a gente representa por 2π, tá? Professor, não é P de perímetro? Não, P seria semiperímetro. A gente convenciona na matemática que o perímetro é representado por 2π. Então, quem que é o perímetro desse retângulo? É 2 mais 2 mais x mais x. A gente calculou o x e falamos que é 2 raiz de 3. Então, vai ficar 2 mais 2, que é 4, mais 2x mais x é 2x. E o x é 2 raiz de 3, então é só multiplicar aqui, ó. Ou somar, né? 2 raiz de 3 mais 2 raiz de 3, que vai dar 4 raiz de 3. Então, o meu perímetro quanto vale? 4 mais 4 raiz de 3. Tudo isso medido em centímetros, ok? Vamos para a próxima questão. Uma forma pouco conhecida de arte é a de preenchimento de calçadas com pedras, como vemos na calçada encontrada em Brasilândia, Distrito Federal. Conforme a figura, em relação ao desenho da calçada, considere o seguinte: todos os triângulos são retângulos. Percebam então, gente, que a gente consegue identificar aqui o triângulo retângulo, né? Ó. Ok? Então, aqui tem o triângulo retângulo. Então, a gente pode fazer referência, então, entendendo que todos esses triângulos são retângulos. Então, a gente vai poder aplicar não só o teorema de Pitágoras, mas também a relação, as relações métricas aí, se forem necessárias.
E está falando que é o triângulo retângulo. Vou desenhar aqui mais um triângulo retângulo aqui embaixo. Vou desenhar o triângulo retângulo. Opa, não está funcionando aqui a minha ferramenta do Word. Agora vai funcionar. Bem, então tem um triângulo retângulo aqui. Então vou apagar isso aqui que ficou ruim. Bem, o triângulo retângulo, a hipotenusa de cada triângulo mede 100 centímetros. Então vou imaginar que a hipotenusa de um triângulo ali mede 100 e se o triângulo é retângulo, é porque eu tenho o ângulo de 90 graus. Então esse ângulo aqui é de 90 graus. E tem também aqui, ó, um ângulo de 30 graus. Então, qual que é o ângulo de 30 graus aqui, sabendo que eu tenho outros dois? O menor deles, né? Lembra que o somatório desses ângulos, 30 mais esse outro ângulo aqui, ó, tem que dar 90. Ou seja, eles são complementares. Ou seja, não precisava não, mas eu vou colocar aqui, ó, 60 graus esse outro ângulo. Por quê? Porque 30 mais 60 mais 90 dá 180. Somatório dos ângulos internos de um triângulo dá sempre 180. Então, todos os triângulos são retângulos, cada triângulo possui um ângulo de 90 graus, a hipotenusa mede 100. Com base nas informações acima, os catetos medem em centímetro, ou seja, eu preciso calcular o cateto B e o cateto C. Professor, dá para usar Pitágoras? Não. Dá para usar alguma relação métrica? Não. Aqui a gente vai ter que obrigatoriamente usar a relação trigonométrica, ou seja, seno de 30 graus é igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Quem está na frente, professor. Quem está na frente é o B, dividido pela hipotenusa, seno de 30, cateto oposto pela hipotenusa. E o seno de 30, vocês precisam memorizar, é meio. Então, meio é igual a B sobre 100. Agora eu multiplico em cruz, 1 vezes 100 e B vezes 2, ok? Aí eu vou ter o seguinte, que 2B é igual a 1 vezes 100, que é 100. Portanto, B é igual a 100 dividido por 2, que é igual a 50. Ok? Uma vez calculado o B, eu consigo calcular agora o C. Agora eu posso usar Pitágoras se eu quiser, né? 100 ao quadrado igual a 50 ao quadrado, mais C ao quadrado. Mas eu vou usar relação trigonométrica, vou usar o cosseno de 30 agora, ó. Cosseno de 30 é o cateto adjacente. Quem é mesmo o cateto adjacente? É aquele que não é o oposto e nem é a hipotenusa. Então, cateto adjacente a 30 é o C sobre 100. Então, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Professor, como que eu faço para memorizar isso? Tem no YouTube, você pode escrever aí, música, seno, cosseno de ângulos notáveis. Você vai descobrir a musiquinha do Natal que fala sobre seno e cosseno. Aí fica bem fácil memorizar, tá bom? Aí você vai para lá, assiste, depois você volta para cá se você não sabe de cor. Então vai ficar 2C igual a 100 raiz de 3. Portanto, quem é o meu C? C vai ser 100 dividido por 2 por 100 raiz de 3 dividido por 2. Então, C é igual a 50 raiz de 3, ok? Então, calculamos os catetos dos meus triângulos retângulos. Vamos para o próximo? Observe o triângulo abaixo. Aqui eu tenho um triângulo com 67 graus. Ele pede para considerar a hipotenusa igual a 100 metros. Professor, eu vou precisar memorizar também tangente de 67, cosseno de 67, seno de 67? Não, não porque 67 não é um ângulo notável, ok? Quando não é um ângulo notável, geralmente o autor fornece o valor de seno, cosseno e tangente. Então pode ficar despreocupado, tudo bem? De acordo com a imagem, determine as medidas B e C. Então, eu posso fazer uso do quê? De seno e cosseno novamente, né? Ou seja, eu vou usar o alfa, não vou usar o alfa porque eu não sei o valor do alfa. Até dá para eu calcular, né? Que ele é complementar a 67, mas eu vou usar o ângulo B aqui, ó, o de 67 graus. Seno de 67 graus é cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, é o B dividido por 100, que é a hipotenusa. O meu B aqui, eu vou estar calculando. O meu seno de 67, aqui tem a informação que é 0,921. Isso dividido por 1, eu multiplico em cruz agora.
para poder resolver essa equação. Eu vou ter que B é igual a exatamente 100 vezes 0,921. Então, B é igual a 92,1. No caso aqui, metros, né? Porque considere A igual a 100 metros. E o C, quem que é, professor? Posso usar Pitágoras para calcular o C? Pode, mas eu vou usar seno, cosseno e tangente, tá bom? Se você for usar Pitágoras aqui, você vai ter uma dificuldade porque tem número decimal, tá? Então, eu considero mais interessante continuar usando relação trigonométrica. E agora a gente vai usar o cosseno de 67, porque é o cateto adjacente, que é o C, que eu quero saber, dividido pela hipotenusa, que é 100. E cosseno de 67 é 0,391. Isso é igual a C dividido por 100. E aí eu tenho que C é igual a 0,391 vezes 100, então é 39,1 metros. Logo, eu tenho que os meus catetos medem o B igual a 92,1 e o C igual a 39,1. Tudo isso em metros, ok? Vamos para o próximo. A altura de um triângulo isósceles mede 8 raiz de 3. Professor, triângulo isósceles agora? Isso mesmo. Vamos tentar desenhar agora um triângulo isósceles. Professor, o que é mesmo um triângulo isósceles? É aquele triângulo que tem dois lados iguais. O equilátero era três lados iguais. Agora é um isósceles com dois lados iguais, ok? Então, vamos puxar ele aqui para o cantinho aqui, esse triângulo. Bem, a altura, quem é a altura? É o meu pontilhado que eu fiz igual aquela hora. Vou fazer de novo. A minha altura, ela sempre vai ter que fazer 90 graus com a minha base. Eu vou considerar o meu lado na horizontal como base, o único lado diferente, inclusive, tá? Então, aqui é esse pontilhado é a minha altura. Então, a altura de um triângulo está falando que mede 8 raiz de 3. Então, isso aqui a gente sabe o valor, ó. 8 raiz de 3, ok? E o ângulo da base mede 30. Então, esse ângulo aqui mede 30. Só que, olha só, professor, dá para enxergar um triângulo retângulo aí. Exatamente, olha aqui o triângulo retângulo, para quem não enxergou ainda, tá? Tem um triângulo retângulo aí, aonde a altura do triângulo isósceles começa a ser aqui o cateto. Professor, e agora o que a gente faz? Agora a gente vai usar as relações trigonométricas para calcular o lado desse triângulo isósceles, tá? Ele quer saber o perímetro. Então, se eu calcular esse lado, eu, como é um triângulo isósceles, eu vou ter o lado igual ao outro lado, que é A. Ou seja, tenho os três lados, A mais a minha base. Eu preciso calcular a minha base também, já que a única informação que eu tenho é a altura e o meu ângulo da minha base. Então, eu vou ter que, através de seno de 30, por exemplo, eu consigo encontrar o valor do A. Por quê, professor? Quem é o cateto oposto ao 30? É o H, e o H eu conheço, né? É 8 raiz de 3. Então, a seno de 30 é igual ao H, que é 8 raiz de 3, dividido pela minha hipotenusa, que é A. Professor, eu não sei quem é A. Essa vai descobrir agora. Seno de 30 é meio, é igual a 8 raiz de 3 sobre A. Multiplico isso em cruz, vai dar A vezes 1, que é A, igual a 2 vezes 8 raiz de 3. Isso dá A igual a 16 raiz de 3. Ok? 16 raiz de 3 centímetros é o meu lado A. Professor, já dá para calcular o perímetro? Não, ainda não dá. Precisamos calcular o outro cateto. Professor, não é só dividir 16 por 2? Não, porque aqui é um triângulo isósceles, né? E esse outro cateto não tem nenhuma relação, a não ser essa relação que a gente vai usar agora. A gente vai usar cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente. Vou chamar de x, tá? Cosseno adjacente, cosseno ao ângulo de 30 é o x, dividido pela minha hipotenusa, que é o meu A, que agora eu sei que é 16 raiz de 3. Então, cosseno de 30 é igual a raiz de 3 sobre 2.
que é igual a x sobre 16 raiz de 3. Professor, o que eu faço agora? Continuo multiplicando em cruz. Sempre que eu tiver essa situação aqui, eu posso multiplicar em cruz, que eu resolvo a equação com facilidade. 2 vezes x dá 2x. Isso é igual a 16 raiz de 3 vezes raiz de 3. Logo, eu tenho que 2x é igual a 16 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 9 é 3, porque o número que multiplicado por ele mesmo, que dá 9, é 3. Então, eu tenho que 2x é igual a 16 vezes 3. Esse 2 que está multiplicando x vai passar dividindo. 3 vezes 16, 48. Dividido por 2, eu vou ter que x é 24. Se x é 24, eu tenho claro que o outro lado mede 24 também, tá? Então, agora eu consigo calcular o perímetro desse triângulo. Então, o que vai ser o perímetro? 2P. O perímetro vai ser A mais A, que é 2A, ou seja, 2A é 2 vezes 16 raiz de 3, mais 24 vezes 2 aqui, que é 48. Logo, meu perímetro é 48 mais 32 raiz de 3. Essa é a minha resposta, a resposta ao meu perímetro desse exercício, ok? Vamos para o próximo. Em um triângulo retângulo isósceles. Então, observe que aqui agora eu tenho triângulo retângulo e isósceles ao mesmo tempo. Professor, mas todo triângulo retângulo não é isósceles? Claro que não. O triângulo retângulo pode ser também escaleno, pode ser isósceles também, tá certo? Professor, ele pode ser equilátero? Não, aí não seria retângulo, porque você sabe que todo triângulo equilátero tem seu ângulo interno igual a 60 graus, é ou não é? Sim, professor, eu sei. Então vamos lá. Em um triângulo retângulo isósceles, cada cateto mede 30. Então eu vou ter que esse cateto mede 30, esse cateto mede 30. Observem, turminha, que se o triângulo é isósceles, se o triângulo retângulo é isósceles, o outro ângulo aqui é 45 graus. Por quê? Porque 45 graus e 45 são ângulos complementares, ok? A soma dos dois dá 90. Então, eu tenho aqui que 30 é o cateto e 30 é o cateto. Ele quer saber a hipotenusa desse triângulo. Olha só, gente, fácil, fácil esse exercício, né? Então, eu vou usar Pitágoras. A ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 30 ao quadrado. 30 ao quadrado é igual a 900, então eu tenho que A ao quadrado é igual a 900 mais 900. Então, A ao quadrado é igual a 1.800. Então, o A vai ser a minha raiz quadrada de 1.800. Professor, e agora eu vou ter que decompor esse número primo? Vai ter que decompor esse número primo. Vou dar uma dica para vocês nesse caso aqui, tá? Você enxerga que 1.800 é o dobro de 900, é ou não é? Sim, professor. 1.800 é o dobro de 900. Eu posso fazer assim, ó, a raiz quadrada de 1.800 é igual à raiz quadrada de 2 vezes 900. Professor, 900 é um quadrado perfeito, não é? É. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 900. Raiz quadrada de 900 você deveria saber de cor, que é 30, porque é um quadrado perfeito. Então, isso aqui é 30 raiz de 2. Então, o meu A é 30 raiz de 2, ok? Expliquei um macete aí para você não precisar decompor o 1.800, ok? Então, raiz de 900 é 30, porque 30 vezes 30 é 900. Então, é 30 raiz de 2. Esse é o valor da nossa hipotenusa. Vamos para o outro exercício. As ruas e avenidas de uma cidade são um bom exemplo de aplicação de geometria. Um desses exemplos encontra-se na cidade de Mirassol, onde se localiza a ETEC e o professor Matheus Leite de Abreu. A imagem apresenta algumas das avenidas. Bem, percebam que aqui eu tenho um triângulo retângulo aqui desenhado, né? Deixa eu ver o que mais interessa para a gente. A medida do segmento AC é 220, ou seja, AC mede 220. Vamos copiar para a gente, então, o triângulo retângulo daqui, tá? Então, vamos desenhar o triângulo retângulo aqui primeiro, para a gente utilizar ele logo aqui do lado.
Bem, a minha ferramenta não funcionou de novo. Vamos lá. Beleza, agora ela funcionou. Vamos puxar o triângulo retângulo para cá, para a gente ter mais visibilidade nas informações, não ter tanta informação congestionada assim. Então, aqui eu tenho o ângulo de 90 graus. Está falando aqui que AC é 220. Olhando ali, ó, o A e o C, então aqui é um cateto que 220. A medida do segmento BC, ou seja, aqui embaixo, na horizontal, BC é 400. Então, eu tenho que esse cateto é 400. O meu triângulo ABC, ele é retângulo em C. Então, eu sei que esse ângulo aqui, esse vértice aqui é o vértice C. Utiliza a tabela. O que ele quer saber? No triângulo ABC, o valor do seno do ângulo ABC, ou seja, se aqui é o C, tanto faz... Não, aqui é o meu B, né? E aqui é o meu A. Então, ele fala, o triângulo ABC é retângulo em C. No triângulo ABC, o valor do seno do ângulo ABC, quem que é o ângulo ABC? Concorda, turminha, que esse daqui é o ângulo ABC? Eu posso chamar ele de ângulo ABC, com circunflexo em cima, mas eu posso chamar também de ângulo B com circunflexo em cima, tá bom? Então, ele quer saber quanto que é o seno desse ângulo aqui, desse B. Professor, como é que eu vou calcular o seno? Bem, tem duas maneiras. Ou eu vou calcular a hipotenusa primeiro, que ele não dá hipotenusa. Vocês perceberam isso? Ele não dá o comprimento AB. Ele dá o comprimento AC e dá o comprimento AC. Ou seja, é uma possibilidade de você calcular a hipotenusa. Vamos chamar a hipotenusa de X. Ok? Vamos chamar aqui a hipotenusa de X. Mas eu não preciso calcular a hipotenusa, não. Por que não, professor? Ó, se eu calcular a hipotenusa, eu posso calcular diretamente o seno do ângulo ABC. Agora, se eu calcular a tangente de B, o que vai acontecer? Eu vou saber a tangente de B. E o seno, eu tenho uma tabela de seno, cosseno e tangente aqui embaixo, ó. 26 graus, 29 graus, 41 graus, 48, 62. Vamos calcular a tangente de B? Quem é a tangente de B? O meu cateto adjacente, que é 220, dividido pela... Desculpa, cateto oposto, que é 220, dividido pelo cateto adjacente, que é 400. Posso cortar esse zero com esse zero, sobrou 22 dividido por 40. Vamos fazer a continha. 22 dividido por 40, 22 não divide 40, então eu coloco um zero do além aqui, coloco zero, vírgula também. 220 dividido por 40, eu posso cortar o zero agora. Ficou 22 dividido por 4, que dá 5. 4 vezes 5, 20. Para 22 sobra 2. Coloco mais um zero. 20 dividido por 4 dá 5. 4 vezes 5 dá 20, professor. Então, a tangente do meu ângulo B é 0,55. Agora eu olho na tabelinha fornecida e vou olhar se tem alguma tangente 0,55. Olha aqui, eu encontrei. Se a tangente do meu ângulo é 0,55, e o meu ângulo é 29 graus. Logo, eu sei que o ângulo B é 29 graus, professor. Exatamente. Então, é 29 graus. E ele quer saber o quê? Ele quer saber o valor do seno do ângulo ABC, ou seja, o seno de 29 graus. Professor, preciso calcular Pitágoras e calcular o seno? Não, porque a tabela está fornecendo para mim, olha a tabela. Ela está me dando o seno de 29. E o seno de 29 é 0,48. Logo, chegamos ao final de mais uma videoaula do canal Cook Online. Se foi relevante para você esse vídeo, se fez sentido para você, não deixe de curtir o vídeo. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para assistir os próximos vídeos. Um obrigado a todos. Se você ficou aqui até o momento, agradeço você até o momento.
e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço, tchau.